Então, nós vamos conversar agora com o deputado federal Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que vai falar um pouquinho a respeito da PEC 32 de 2020. Deputado, na sua opinião, para elaborar uma reforma administrativa com ajustes estruturais que reduzam e racionalizem os gastos no setor público, é importante para a redução do déficit e, por consequência, para o crescimento da economia nacional? Janari, obrigado pelo convite, prazer estar aqui conversando com vocês. Primeiramente, eu sou alguém que defende bastante a responsabilidade fiscal, né? Nós sabemos que não há como um governo ser sustentável e conseguir entregar boas políticas públicas à população quando não tem suas contas públicas equilibradas. E o Brasil já está há bastante tempo em desequilíbrio, né? Tanto a União quanto o Estado, os municípios. Então, esse é um problema que nós precisamos resolver o quanto antes. Agora, por outro lado, eu não acredito que este é o objetivo da reforma administrativa. A reforma administrativa tem como principal objetivo a modernização da estrutura do Estado brasileiro e a melhoria da qualidade dos serviços públicos, além da moralização de algumas regras presentes em algumas carreiras do funcionalismo, né, que acabam sendo ali verdadeiras distorções e privilégios que alguns grupos pequenos ainda têm. Então, é claro que essa reforma, do jeito que ela foi proposta e com melhorias que nós esperamos incrementar na tramitação no Congresso, vai trazer alguma economia. Quando você limita as férias dos servidores públicos a 30 dias por ano, algo bastante razoável, você tem uma economia. Quando você extingue a licença-prêmio, você tem uma economia. Mas eu não acho que o foco dessa reforma tem que ser o ganho fiscal, tem que ser, novamente, a melhoria da qualidade dos serviços públicos para a população e a modernização da administração pública brasileira. Perfeito, deputado. Bom, então, com essa PEC que foi caminhada pelo Poder Executivo, ela tem como objetivo dar um primeiro passo para alterar essas regras que regem a administração pública. A gente pode esperar uma ação ou outras ações nesse mesmo sentido? Certamente. No plano enviado pelo governo, apresentado pelo governo ainda em setembro do ano passado, quando a PEC foi enviada para o Congresso, eles previam já uma reforma administrativa em 3 fases, sendo a PEC 32 de 2020 a primeira fase, aí viria um pacote de projetos na segunda fase e alguns outros projetos na terceira fase. Então, a reforma, de fato, ela vai ser faseada, composta ali por diferentes projetos, e além dos projetos enviados pelo governo, ou apresentados pelo governo, nem todos ainda enviados, eu acredito que tem outros projetos que precisam ser priorizados, como, por exemplo, o PL que prevê o fim dos supersalários, que já está tramitando há bastante tempo no Congresso e que está na Câmara desde 2016. Então, a meu ver, pela bancada do Novo e pela frente parlamentar da reforma administrativa, esse é um projeto que também deveria ser priorizado para completar a reforma administrativa. Deputado, e o senhor tratou um pouco sobre isso, mas eu queria entender melhor qual é o ponto mais importante dessa PEC para tornar o Estado mais efetivo de acordo com a melhoria no serviço público que é prestado aqui pelos brasileiros. Perfeito. Essa PEC traz 3 grandes frentes, digamos assim. A primeira delas é a vedação a algumas distorções que ainda existem em determinadas carreiras do serviço público, como eu mencionei aqui antes. Então, que vieram incompletas, né? Ainda precisamos trabalhar para incluir membros de poder, juízes, promotores e os atuais servidores na proposta, mas o que o Executivo propôs já traz um avanço em relação às regras atuais. Então, o fim desses privilégios, como aumento retroativo de salário, progressão automática na carreira, e como eu mencionei aqui, férias acima de 30 dias, licenças premium, etc. E isso daí, a PEC traz essa vedação para futuros servidores e a gente quer encorpar essas vedações na Câmara. Além disso, tem um segundo ponto importante, que é a modernização dos vínculos entre o servidor e o governo, né, qualquer um dos entes federados, na verdade,
que é uma parte que carece de melhorias na tramitação da Câmara, mas é um assunto que tem que ser enfrentado. E, por fim, uma parte que dá mais autonomia para o Executivo tomar decisões que hoje ali tem que passar pelo Parlamento, e muitas delas são decisões internas que não acho que devam ser submetidas ao Legislativo, que acaba fazendo com que torne o processo de reorganização e constante modernização do governo muito moroso, né? Então, essas são as três principais novidades aí que a PEC traz. Como eu falei, praticamente todas elas carecem de melhorias, mas nós vamos buscar fazer essas melhorias ao longo da tramitação no Congresso. Certo. Bom, deputado, na sua opinião, para a gente garantir mais qualidade dos serviços prestados ao cidadão, é importante que, além de uma reforma administrativa, nós temos também mudanças na gestão pública, no sentido de, a partir de proposições de caminhos para elevação na capacidade de investimento do Estado? Olha, uma verdadeira mudança, né, no funcionamento do setor público brasileiro passa por vários elementos. Um dos elementos é, de fato, as mudanças legislativas, que em parte vão ser endereçadas por essa PEC, em parte pelos demais projetos subsequentes ou que podem ser aprovados, inclusive, antes, como o PL do fim de supersalários que eu mencionei aqui. Mas existem outras mudanças que são necessárias além das alterações legislativas, né? Nós precisamos também de uma mudança de mentalidade, de cultura dos nossos políticos, que precisam enxergar a administração pública como algo que tem que ser mais focado em resultados para o cidadão. Mudança de mentalidade também no próprio funcionalismo, né, que muitas vezes tem alguma resistência ali por medidas que vão orientar mais o trabalho para a produtividade, para a busca de resultados, e uma mudança da própria sociedade brasileira, que precisa, a meu ver, subir a régua de exigência em relação à qualidade do que é recebido em troca dos impostos que todo cidadão paga. Então, teoricamente, os impostos que a gente paga deveriam ser para recebermos serviços em troca, políticas públicas em troca do governo, mas a gente vê que esse retorno é muito aquém da alta carga tributária que o brasileiro paga. Muita coisa, infelizmente, é desperdiçada, a gente ainda tem um problema endêmico de corrupção aqui no Brasil, que está longe de acabar, e ainda temos muitos privilégios que persistem na administração pública brasileira. Então, acho que a gente precisa de uma mudança completa aí na legislação, na cultura de gestão e na mentalidade, tanto dos políticos, gestores, quanto dos servidores em geral e da própria sociedade brasileira. E hoje, qual é a maior dificuldade para a aprovação dessa PEC no Congresso? Olha, acho que a maior dificuldade em relação à reforma administrativa como um todo é a sua complexidade. Como eu falei aqui, são inúmeras peças que compõem essa reforma e, infelizmente, tanto a sociedade civil como um todo, a população e até muitos parlamentares não têm tanta proximidade com o tema da administração pública. Então, esse é um esforço que nós temos feito na frente parlamentar da reforma administrativa, de conscientizar mais os parlamentares do funcionamento da administração pública, até para quebrar preconceitos que muitas vezes existem, buscar de uma forma mais técnica, entender os problemas estruturais que nós temos e que podem ser endereçados com mudanças legislativas. E também da própria sociedade. A sociedade sofre as consequências de uma estrutura inadequada de funcionamento da administração pública, mas ela está distante da solução, que é uma reestruturação dessas regras e dessa cultura, como eu mencionei. Então, a gente precisa conscientizar a sociedade e os próprios parlamentares da importância da reforma administrativa para que isso possa ficar claro, deixar claro para todos que a sociedade brasileira certamente vai ser beneficiada se nós implementarmos essas mudanças que nós temos aí advogado a favor. Perfeito. Deputado, o senhor gostaria de acrescentar algo mais à nossa entrevista? Eu acredito que já contemplamos aqui os principais pontos, só pedir o apoio
daqueles aqui que nos assistem para essa reforma, que é uma reforma essencial para a modernização do governo, do Estado brasileiro e para a consequente melhoria da qualidade dos serviços para todos nós. Perfeito, deputado. Muito obrigado pela sua entrevista e pelo seu tempo. Eu que agradeço. Um abraço.